E estamos começando mais um Cast Transformar! E olha só, meninas, hoje o papo é sério. Então, se você é mãe e tá preocupada com o desenvolvimento do seu filho, a conversa hoje é com você. Né, amiga? Tá Sim. Preparada? Preparadíssima. Olha, duas páginas de perguntas e dúvidas. Gente, hoje nós convidamos a médica, ela é neuropediatra, Bruna Durigan Siriani Samara. E o tema de hoje é neurodesenvolvimento, problemas com a fala e dificuldade de aprendizado. Então, Bruna, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, meninas, pelo convite. Muito agradecida por estar participando aqui desse podcast com vocês. E espero esclarecer algumas dúvidas aí das mães e poder ajudar, né, quem tá precisando aí. Obrigada, certeza. viu? Sinta-se em casa. Bem-vinda e fique sem vergonha, viu? Porque eu vou deixar aqui o que ela deixou nos bastidores, que ela não é muito adepta, né? De ficar conversando assim em público. Eu me acho um pouco tímida, mas quem me conhece fala que eu não sou, então. Então vamos lá. Bru, pra começar, olha aí, a intimidade, gente. Posso chamar assim? Com certeza. Então vamos lá, Bru. Se apresenta pra gente quem é a Bruna, como tudo começou. Tá, então eu sou a Bruna, eu nasci aqui em Rio Preto, né? E desde 4, 5 anos de idade sempre quis ser médica e pediatra. Olha. Falava pro meu pediatra que queria ser pediatra, ele falava, como assim? Sim, quero ser médica pediatra. E sempre corria atrás dos meus sonhos de fazer medicina. Com 18 anos eu passei na faculdade, fui morar no Rio de Janeiro, onde me formei na Universidade Gama Filho. E depois voltei para Rio Preto para fazer minha especialização, minha residência. Fiz pediatria, que na época eram 2 anos de pediatria, hoje são 3. E depois fiz também residência de neuropediatria na FAMERP, né? E aí acabei ficando por aqui, onde estabeleci, né, consultório e os vínculos de trabalho e onde eu construí minha família, né? Meus pais já eram daqui. Eu não tinha médicos na família, então eu fui a pioneira aí. Legal. E depois inspirou alguém? Tenho alguns primos agora que estão fazendo medicina, né? Mas assim, sempre fui muito apaixonada pela medicina, não tinha outra opção de especialidade. E pediatria também sempre foi a minha opção. Tentei, durante a faculdade, mudar, escolher outra especialidade, mas não dava. A paixão sempre falou mais alto pelas crianças, então acabei seguindo aí essa área. E neuropediatria eu escolhi durante a residência de pediatria. Eu ia te perguntar que momento que veio a neuropediatria. Na verdade, eu gostava muito de sala de parto. Só que aí o pessoal da sala de parto fica mais com parte de UTI, eu não sou muito adepta de ficar dentro de ambientes fechados e ambiente de UTI, e aí acabei me apaixonando bastante pela neuropediatria e escolhi seguir essa área. Que legal. E falando que você sempre gostou das crianças, você também é mamãe também de 2 pequenos lindos, dois né? Pequenos, o Antônio e a Amanda, que me dão mais vontade ainda de poder buscar, de poder ajudar as crianças, né, e principalmente de observar esse neurodesenvolvimento e poder ajudar aí as mães que às vezes tenham dúvida ou que queiram saber alguma coisa. Que legal. Ô Bruna, quando as mães chegam até você, qual é a maior queixa? Atualmente, a maior queixa no consultório de neuropediatria tem sido atraso de fala, atraso de desenvolvimento ou algum comportamento atípico que as mães, hoje em dia, por conta da internet, de toda a informação, né, que elas buscam, elas acabam olhando as crianças e observando algum desenvolvimento que elas percebem que não está normal. E aí elas acabam procurando, né? Então, hoje, a maior procura realmente é o atraso de fala das crianças. Deixa eu te perguntar, até com relação a essa fala. Hoje temos, né, mais acesso às informações. Sim. E aí eu sempre brinco. Também é muito bom, muito positivo, mas aí acaba que de todo mundo tem um pouquinho de doutor também, né? Sim. Já chega, acho que, com o diagnóstico pronto. Sim. Lá pra você. Então, acontece bastante equívoco também, que a pessoa, às vezes, uma mãe, ela chega lá com bastante informação, considerando que seja um transtorno e não é. Ela levou essa consideração. Na verdade, assim, algumas mães, a maioria das mães, elas sempre buscam muitas informações e acabam, às vezes, chegando mesmo pensando num diagnóstico. Mas
quem é mãe sabe, a gente tenta esconder um pouco. Então, assim, as mães chegam muitas vezes receosas pelo diagnóstico e acabam tendenciando, ou às vezes até omitindo algumas situações que a gente acaba observando no consultório, porque realmente elas têm aquele medo, né, aquele receio de receber um diagnóstico. É isso que acontece. Eu percebo bastante isso, porque nas minhas redes sociais eu falo muito sobre maternidade. E uma das minhas filhas, eu percebi que tinha alguma coisa de errado desde 7 meses. Porque ela não... Até ia perguntar isso pra você. Se cada criança tem realmente um tempo, ou isso não existe muito. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho a minha opinião a respeito. Não existe isso. Isso a gente sabe hoje que, assim, a gente tem um tempo de desenvolvimento da criança, né? É claro que esse tempo, ele tem uma faixa ali do normal. Por exemplo, o desenvolvimento da fala. A criança pode começar a balbuciar, a emitir alguma fala a partir dos 10 meses, mas ela pode, até 1 ano e meio, tá falando algumas palavras. Então, tem crianças que com 1 ano já falam várias palavras. E tem criança que às vezes vai começar aí a fala com 1 ano e meio, com 1 ano e 2, né? Mas pelo menos até 1 ano e meio essa criança tem que estar falando em torno de 20 palavras. E não existe isso, esperar até 2 anos para que essa criança desenvolva a fala. Não existe esse tempo da criança. E às vezes a gente até recebe no consultório assim, mas o pai demorou para falar. Tá, se o pai demorou para falar, o pai também atrasou para falar. Então, a gente tem o desenvolvimento que a gente considera normal, né? Tem essa variação, às vezes, que é normal, mas tem a idade limite. Então, acho que isso é que os pediatras, as mães aí, têm que ficar atento, né? Sim. A E como os está esse riscos desenvolvimento. de não ficarem atentas e ficarem se apegando a isso? Porque é hereditário, porque os pais, ou porque é no tempo dela? Tem coisas que podem ser irreversíveis? Não irreversíveis, mas uma criança que tem um atraso de fala, ela pode estar escondendo várias coisas, né? Pode ser um transtorno maior, que não só um atraso de fala, pode ser uma perda auditiva, que às vezes a mãe não percebe, porque pode perder determinados tons ali e não perceber, né? E com atraso de fala, a criança atrasa a alfabetização, atrasa a socialização. Sim. É uma criança irritada, porque não consegue ser compreendida, às vezes, nem pelos próprios pais. Então, assim, não é legal, né? Então, mesmo que a mãe, assim, eu acho que ele fala, mas eu tenho dúvida. Tem dúvida? Procura um especialista, né? Não vai ser uma coisa, assim, de outro mundo. Então, assim, eu sempre falo, na dúvida, vamos procurar. Né? Pode ser normal, mas pode não ser. E eu gosto de dizer também que coração de mãe nunca se engana. Nunca se engana, não exatamente. Tem como, a gente sente que tem alguma coisa errada. E aí, a gente tá falando de crianças que têm de 1 ano, um pouquinho mais. No meu caso, eu comecei a observar que alguma coisa estava errada com 7 meses, mais ou menos. Por quê? Eu não sei se é porque, eu tenho 2 na mesma idade, então eu consegui observar que uma já estava sentando, a outra já estava querendo engatinhar e a outra não. Ela não conseguia nem se sentar ainda sozinha com quase 10 meses. E aí eu comecei a buscar ajuda. E eu acho que nessa fase de bebê é mais difícil ainda a mãe talvez aceitar que tá acontecendo alguma coisa de errado. Você percebe isso? Eu percebo, porque o que acontece? Às vezes a mãe é mãe de primeira viagem, na maioria das vezes. E ela não tem um parâmetro, né? No seu caso, você tinha 2 ali que você consegue comparar uma com a outra. Mas mesmo quando a gente compara, o desenvolvimento não é igual, né? Então, assim, as mães, elas... Nessa fase inicial de bebê, ela tá muito fragilizada, né? Então, muitas vezes ela não consegue perceber. Então, às vezes, para ela é normal, né? Porque ela tá apaixonada ali naquele ser, né? Então, ela não consegue ver as alterações que talvez são importantes, né? Esse bebê não rolou. Esse bebê não olha pra mãe. Esse bebê não sorri. E a mãe acha que é normal. Mas ele puxou a mãe, puxou o pai, que é mais fechado. Mais calado, né? A gente não é de sair. A gente recebeu muitas queixas em relação à pandemia, porque pós-pandemia, com isolamento social, muitas mães vinham e falavam assim, ele atrasou, mas também ele não teve contato com outras crianças. E aí eu sempre tentava Mas o estímulo é o comprometimento dela, né? Não, e não é nem questão de estímulo, assim, por mais que aquela criança não tenha contato com outras crianças, mas ela tem contato com o pai e com a mãe. O pai e a mãe conversam com essa criança, né? Então, a criança, ela vai aprendendo por imitação. Então, se aquele pai e aquela mãe tá ali conversando com essa criança e essa criança não desenvolveu a fala,
Então, alguma coisa está errada, né? O que a gente teve de prejudicado, sim, com a pandemia, foi a questão da socialização. Sim. As crianças ficavam mais retraídas, mas a partir do momento que você colocava ela ali num ambiente onde tinha outras crianças, ela percebia que aquilo era interessante e ela buscava isso, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu acho que nessa fase bebê, as mães são treinadas a cuidar das necessidades básicas, né? Do alimentário, dar banho, o soninho. E ela, às vezes, fica muito... Ela se cobra muito, né? E é o cansaço, é a cobrança. E aí, ela não consegue perceber, às vezes, essas alterações. Fica ali mais assim, porque tem que colocar pra mamar, tem que colocar pra dormir, tem que cuidar da fralda, tem que cuidar da casa. Mas, assim, além de observar sinais, né? Porque é por observação, também ela fazer os estímulos, né? Adequados, Sim. porque uma parte é genética e outra parte é estímulo, é desenvolvimento. Quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, a gente tem a maturação cerebral, né, que ela é igual para todo mundo, que tendo essa variação aí às vezes de alguns meses e mais. Ela precisa de um estímulo da criança, então aquela criança que só fica num bebê conforto, amarradinha, como que ela vai desenvolver a parte motora se ela tá só amarrada, deitada no bebê conforto? E ela precisa também da vontade daquela criança de conseguir um objetivo. Então, como que eu explico para as mães? O bebezinho lá de 4, 5 meses, você coloca ele no tapetinho, ali no tatame, e você coloca alguns brinquedinhos do lado. Ele precisa ter essa vontade de alcançar aquele brinquedo precisa ser interessante para chamar a atenção dele, e ele precisa estar solto, porque se ele estiver preso, ele não vai conseguir alcançar esse objetivo. Sim. Então, o desenvolvimento, ele depende de tudo isso, né? E tem vários estudos que falam, crianças que têm mais estímulos, tem um desenvolvimento melhor do que aquela criança que não tem mais estímulo. Então, se a gente comparar crianças que vivem em cidade grande, crianças que vivem na zona rural, a gente vai ver uma discrepância aí no desenvolvimento, né? Então, é mais ou menos isso. Porque tá tudo envolvido e relacionado ao ambiente, tudo causa estímulo, né? Ao ambiente. E hoje em dia, o que eu vejo, assim, eu como neuropediatra, eu sempre tento orientar os pais, é a questão do abuso de telas, né? Então, a gente vê bebezinhos muito pequenininhos já sendo expostos à tela, ao uso de celular, ao uso de televisão. E aí, para a mãe, isso é cômodo, isso é bom, porque dá aquela paz, né? Só que isso tá atrasando muito o desenvolvimento da criança. Então, às vezes, eu já recebi bebês de 6, 7 meses que chegam a ficar 1 hora e meia em frente às telas. E aí, como que tá o desenvolvimento dessa criança? Não tá, né? Não tá acontecendo. Não tá acontecendo. Pois é. E aí, só a retirada dessa tela, a gente já vê uma mudança no comportamento. Sim. Então, isso é importante. É um conjunto de coisas, né? Porque, assim, que nem a Lilian falou assim, é o estímulo que a mãe tem que dar, isso e aquilo. Mas eu via, né, muitas mães chegando até mim e eu via medo. Porque o medo era tão grande de descobrir alguma coisa no filho que ela... Que mesmo ela oferecendo estímulo, ele não... Não vai. E a gente sabe, né? Sim, E aí, ela tinha tanto medo de descobrir algo que ela ia empurrando com a barriga aquilo até chegar a um ponto que não dava mais, né? E tem, é o que você falou, Dai. As mães, eu nunca ignoro a queixa de uma mãe. Tá? Por mais, assim, pequena que ela for, a gente tem que olhar, tem que escutar, né? Porque a mãe sente. Então, se a mãe fala assim, doutora, ele não olha quando mama. A gente fala, não, mãe, ele olha, né? Então, a gente tem que observar essa criança com mais carinho. Ah, doutora, mas ele se incomoda com alguma coisa. Ah, doutora, ele não come. Aí, como não come, tá ganhando peso. Então, a gente tem que tentar entender onde tá a queixa dessa mãe e sempre valorizar. Porque a mãe sente, né? Sim. Ela sente que tem alguma coisa errada, ela tá ali na convivência, no dia a dia, então eu acho que isso é muito importante. E não só mãe, tá? A gente fala de cuidadores, porque às vezes a mãe tá ausente o dia todo, e às vezes quem observa é a babá, é a avó, é a tia, é a escola, né? Então a gente sempre depende dessa parceria, né? Desse desenvolvimento. E hoje a tecnologia tem algo que ajude nesse diagnóstico ou continua sendo por observação? Não, a maioria não. Eu digo que todos os transtornos de neurodesenvolvimento, o diagnóstico é clínico.
tá? A gente tem escalas, a gente tem avaliações, a gente tem profissionais que podem fazer equipe multiprofissional para avaliar essa criança, mas o diagnóstico é clínico. Então, hoje as pessoas têm muita dúvida, por exemplo, meu filho foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. Eu preciso fazer algum exame para diagnosticar isso? Não, o diagnóstico é clínico e o diagnóstico quem dá é o neuropediatra. Explica pra gente o diagnóstico clínico, porque pode ser que tenha muitas pessoas que não sabem. Não entendem. Isso que quer dizer. O diagnóstico clínico é uma observação que é feita por profissional. Então, a gente faz anamnese com os pais, que seria uma história com os pais, para saber como que é o desenvolvimento dessa criança, como foi a gestação, como que ele desenvolveu durante esses anos que ele procurou o neuropediatra. A gente observa a criança no consultório, então a gente avalia essa criança, né? O exame físico, o exame neurológico, ele é observacional da criança. Então a gente vai sentar no chão, a gente vai brincar com essa criança, a gente vai ver como que essa criança busca os pais, a gente vai ver como que essa criança entra no consultório, ela olha para você, ela dá tchau, ela dá oi, ela tem interesse naquele ambiente, ela tem interesse naqueles brinquedos. Então isso é uma avaliação clínica, né? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a gente, às vezes, vê colegas que dá diagnóstico numa avaliação de 10, 15 minutos. Era isso que né? Eu também. E assim, a Bruna sabe, até já contei aqui pra vocês algumas vezes que eu busquei, assim, fiz uma avaliação, uma varredura, tadinha, na vida da minha filha, porque eu fiquei desesperada por algo que eu tava observando ali que não tava legal. E assim, eu queria entender, nem sei se existe isso, se tem um tempo nessa consulta, né? Porque eu falo assim, a gente tá no dia a dia ali com a criança, todo o tempo. E eu, como mãe, por muitas vezes, eu tinha dúvida se era isso mesmo que eu tava entendendo, que tinha alguma coisa errada, ou se era coisa da minha cabeça, e mesmo estando com ela todos os dias ali, o dia inteiro praticamente. Então, às vezes eu fico assim, quanto tempo para um profissional conseguir esse diagnóstico? Não tem um tempo exato, né? Isso vai de cada um, vai do tempo de observação, né? Mas, por exemplo, uma criança, eu acho muito difícil, pelo menos na minha concepção e no meu entendimento, eu não consigo dar diagnóstico numa primeira consulta. A não ser que aquela criança já venha com todas as avaliações prontas e que eu fique um tempo aí adequado numa consulta, né? Mas assim, geralmente a gente observa, tem que ter o relato dos pais, tem que ter o relato da escola, que é muito importante, tem que ter relato às vezes de uma babá, de um avô, de uma avó. A gente precisa observar essa criança não uma, duas vezes, porque às vezes a primeira vez que a criança chega no consultório, ela é mais retraída, ela tá com medo, ela tem receio naquele ambiente, e aí você não vai conseguir ter uma avaliação adequada. E assim, eu sempre falo, estimulação. Então, por exemplo, chegou uma criança que tem um atraso de fala. Eu avalio no consultório, eu falo, não sei se pode ser que seja. Na dúvida, encaminho para o especialista. Então, já encaminha essa criança para fono. O diagnóstico, ele pode vir com 1 ano, 2, 3, 4, 5, mas essa criança já está em terapia. Sendo estimulada. Já está sendo estimulada. Evoluindo, né? Exatamente. Por exemplo, o diagnóstico de autismo, a gente consegue dar, às vezes, com criança de 1 ano e meio. Só que, às vezes, essa criança de 1 ano e meio não tem todos os sinais. E aí, às vezes, a gente vai fechar o diagnóstico com 4, 5 anos. É errado? Não é errado, desde que você já tenha feito a estimulação com essa criança desde a primeira consulta. Um acompanhamento. Né? E não sempre pensar, é o tempo dela e é alguma coisa. Então, eu sempre parto aí para estimulação. Você falou sobre a fono, né? Então, você faz parte do seu diagnóstico também se unir a outros profissionais. Sim, com certeza. Uma consulta neuropediátrica, ela não envolve só a mãe, criança, bebê ou os familiares de primeiro grau e o médico. Envolve terapeuta ocupacional, envolve psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, fono, TO, escola, né? A gente depende muito. Eu gosto muito do relato da escola, porque muitas vezes essa criança fica a maior parte do tempo na escola, né? Às vezes chega em casa 6 horas da tarde, 7 horas já tá dormindo e essa mãe não conseguiu observar. A parte do estímulo, né, está lá. Exatamente. Então, é muito importante essa escola ser verdadeira, né? E poder aí passar o que ela tá vendo e contribuir pra gente fechar o diagnóstico. Então, o meu trabalho sempre é feito com toda essa equipe. Eu nunca trabalho sozinha. E até pra gente fechar um diagnóstico,
ter uma melhora dessa criança, a gente também precisa do engajamento de todos. Sim. 2 perguntas. Vamos Eu tenho as dúvidas. Primeiro, que nem você citou, se a criança às vezes tem um diagnóstico com 1 ano e meio, e aí lá com 4, 5 anos, de repente, fecha esse diagnóstico mesmo, ou pode ser que não seja aquele, pode mudar. Ou Pode não. mudar, não tem problema, né? E aí, assim, é só um ponto, porque eu acho importante, a mãe, olha eu de novo para as mães, é porque eu recebo muitas mamães, Com certeza. sabe, com dúvidas, com queixa, como foi que eu descobri, enfim. Se a criança começa com uma terapia com 1 ano e meio e chega lá com 5 anos de idade e aquele diagnóstico é outro, né, vai ser diferente do que foi descoberto lá no início, não vai fazer mal, isso que eu quero entender, não faz mal a terapia para a criança. Ou faz? Não faz mal. Por exemplo, uma criança que teve um atraso discreto de fala por algum motivo, né? Essa criança foi para fono, fez 1 ano de fono e de repente ela desenvolveu a fala, tá falando super bem, tá indo super bem na escola, tem uma interação boa. Qual foi o prejuízo da fono? Nenhum. Né? Pelo contrário, ajudou às vezes essa criança. Eu recebo muitas vezes bebezinho que de 5, 6 meses que às vezes não tá rolando. O bebezinho fica ali paradinho no berço ou não muda de posição. E aí a mãe vem e acha que tá tudo normal, a gente observa e viu que tem esse atraso motor. Às vezes, com 1 mês, 2 meses de fisioterapia, essa criança já alcança aquele marco motor e os outros ela não atrasa. Então, assim, eu acho que sempre é preciso ver a estimulação, né? E a gente tem os grupos de risco que o pediatra e o neuropediatra precisa tá acompanhando. Então, por exemplo, bebezinhos prematuros, bebezinhos que tiveram intercorrências durante o nascimento, eles precisam ser acompanhados com o neuropediatra e com o pediatra desde o 1º mês, né? Então, às vezes, é uma consulta. Eu tenho os bebezinhos prematuros que vêm para minha consulta de rotina, só para eu avaliar o desenvolvimento daquele bebê, né? Então, eu acho que é isso que é o importante, Sim. a estimulação. Com certeza. E para quem está assistindo o episódio agora, não assistiram os anteriores, a minha filha, ela foi diagnosticada com o transtorno de processamento sensorial, e inclusive a Bruna me ajudou muito, porque eu liguei para ela desesperadamente, não estava entendendo o que estava acontecendo, e existem muitos transtornos, né, Bruna, hoje? O transtorno do processamento sensorial, ele sempre existiu, né? E assim, as pessoas ligam muito o transtorno do processamento sensorial ao autismo, né? Meu filho tem alguma questão sensorial, é autista. E a gente não sabe o tanto de coisa que tem sensorial. Porque sensorial é tudo. É olfato, é visão, é audição, é tato. Então, às vezes, a criança tem uma sensibilidade sonora e a gente não consegue perceber isso. Às vezes, é aquela criança que não gosta de colocar roupa. Às vezes, é aquela criança que não gosta da etiqueta. Às vezes, é aquela criança que não gosta da meia. Eu tenho alguns desses aí, alguns transtornos deles. Então, às vezes, é aquela criança que ela não gosta de pular no pula-pula, de escorregar no escorregador, que ela tem muito medo de balançar num balanço. Então, ela tem um problema sensorial, proprioceptivo. Então, isso precisa trabalhar. E às vezes a gente ignora, né? Fala assim, ai, coloca essa roupa aí. Bate, até bate na criança. Especialistas, eles estão... você consegue mensurar se no passado ou se agora está tendo um alto? Porque a gente escuta muito mais falar, né? O TDAH e o autismo são os 2 transtornos que estão, assim, muito no cotidiano, muito em evidência. Você acha que tem, então, falsos diagnósticos que estão sendo enquadrados como autismo e aí não, é um transtorno sensorial? A gente sabe hoje em dia que aumentou muito, né, o número de autismo, né, o número de autistas, de crianças diagnosticadas pelo espectro, porque mudou a classificação. Né? Então, hoje a gente considera transtorno do espectro autista. Então, a gente tem desde aquele mais leve, né? Que é o nível 1 do suporte, até o mais que tem um comprometimento maior, que precisa de um apoio maior, que é o nível 3 de suporte, né? Então, assim, abrangeu mais o diagnóstico e aumentou realmente. Então, hoje a gente tem realmente aí uma incidência aumentada nos transtornos do espectro autista, ambiental, genético, multifatorial. E também no diagnóstico do TDAH,
né? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, aquela criança que às vezes tinha um déficit atencional, era muito agitado, não conseguia prestar atenção, ela simplesmente parava de estudar ou era considerado vagabundo, Sim, né? Que não queria sim. saber de nada. Preguiçoso, né? E o transtorno do processamento sensorial nem era conhecido, né? Não era uma coisa que... E hoje em dia a gente se sabe. Então, o que a gente tem que avaliar, por exemplo, no caso da Dai, diante de uma criança que foi diagnosticada ou que a mãe percebe que ela tem algumas questões sensoriais. Tipo, sensibilidade com som, sensibilidade com roupa, com comida. Ela não come determinadas texturas, só come alimentos brancos, só come alimentos crocantes. Isso é sensorial também. Avaliar os outros marcos do desenvolvimento. Como que tá os outros marcos, né? Tem alguma coisa alterada? Ou não? É só isso. Se for só isso, a gente vai tratar, porque o transtorno de processamento sensorial, ele é tratável, né? Sim. E olha só que interessante, até para as mamães ficarem atentas, que a Bruna sabe. Eu comecei a perceber isso com a Amy já com 3 anos de idade. Ela estava quase para fazer 4. Então, assim, não foi algo que começou desde bebezinha. A questão do bebezinha, né, que ela até fez fisioterapia, tudo é porque ela não sentava e também não engatinhava. Praticamente, ela já começou a andar sem engatinhar. Mas aí, depois, mais velha, ela começou com a questão de não querer colocar roupa. E, assim, foi um desespero para mim, porque nunca tinha acontecido isso. E, de repente, do dia pra noite, ela não queria mais colocar roupa. E era assim... caos mesmo. Então, foi a roupa que eu percebi, falei, preciso de ajuda, e também o som. Ela reclamava muito do barulho do grilo. Sim. E, que né, pra gente é quase imperceptível. nem percebo. Eu tô no meio do mato, né, gente? Então, assim, eu nem percebo. E ela, assim, se incomodava muito, não conseguia nem dormir. Aham. E aí, descobrimos. Provavelmente, ela devia, às vezes, ter alguma questão muito sutil quando bebê, que às vezes a gente não consegue identificar. Então, às vezes, você coloca uma roupa e a criança fica chorando, incomodada. Aí você acha que é cólica, que é alguma coisa do tipo, e às vezes era só a roupa que estava incomodando, né? E as suas meninas foram prematuras, né? Sim. Então, o paciente que é prematuro, ele tem maior chance de desenvolver transtorno de processamento sensorial. Até, às vezes, pela situação de UTI, né? Então, é barulho, é muito estímulo, é aquela criança que é hiperativada o tempo todo. Então, isso tem a maior chance, realmente. Os prematuros, eles têm chance, inclusive, de todos os outros transtornos de neurodesenvolvimento. E deixa eu te perguntar, ela pode ter, a criança, né? Ela pode trazer na genética, né? A questão dos transtornos, né? E ela também pode não trazer nada na genética, só que o ambiente levar ela a desenvolver algum transtorno. É assim, quando a gente fala genética, os pais entendem assim, mas não, vou dar um exemplo do transtorno do espectro, mas eu não tenho ninguém na minha família que tem autismo. Como que é genético? O genético porque juntou do pai, juntou da mãe, juntou o ambiente e fez com que aquela criança tenha o transtorno. Então, hoje se sabe que tem vários genes ligados ao transtorno do espectro autista, assim como os transtornos de neurodesenvolvimento, né? Então, tem um fator genético, a questão da fala, por exemplo, o pai atrasou para falar, né? A criança vai atrasar para falar, às vezes. O pai tem sintomas de TDAH, mas nunca fez tratamento ou nunca foi diagnosticado. E a criança foi diagnosticada com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem fator genético, sim. Mas não eu é digo só assim, ambiental. por exemplo, e se não tiver o genético, só o ambiental vai. E não só falando assim, por exemplo, do autismo ou do TDAH, mas se a gente for pro comportamental, agressividade, hiperatividade, o ambiente, aquela casa, sim, aquela família certeza. pode fazer essa criança. As telas, por exemplo. Não, eu digo até mais, não só as telas, mas eu digo assim, aquele pai e mãe que briga, sim, que vê isso o pai batendo principal, na mãe, né? entendeu? Então, assim, aí ele pode desenvolver agressividade, alguma coisa sim. comportamental. Sim, eu recebo bastante crianças, às vezes, no consultório, de 1 ano e meio, às vezes 2 anos, que a mãe fala assim, é muito irritado, é nervoso, é bravo. E a mãe fala assim, lá no consultório, então, eu não sei pra que esse menino é nervoso. Exatamente assim. Eu não sei pra que esse menino Então, é nervoso assim, daquela casa. A criança, ela tem muito comportamento em espelho, né? E quem tem filhos em casa, ou quem tem criança em casa, consegue muito observar isso, né? A criança, ela tem comportamento espelho. Então, se os pais estão mais agitados, se os pais estão mais irritados, a criança vai ficar mais irritada, né?
Muito estímulo também deixa aquela criança irritada. Falta de rotina também deixa essa criança irritada. Então, muitas vezes eu recebo, por exemplo, criança, como eu dei o exemplo, que fica 2, 3 horas em frente à tela, né? E essa criança é uma criança extremamente irritada, é uma criança extremamente nervosa, porque ela está recebendo muito estímulo ali, né? Ou às vezes é uma criança que vive num ambiente completamente desorganizado, né? Às vezes pai e mãe briga, ou às vezes pai ausente, mãe ausente, desestruturação ali da família. Então, tudo isso contribui para aquele comportamento da criança. Sim. Então, sempre quando a gente vai avaliar, sempre quando eu vou avaliar um comportamento, às vezes até para fechar um diagnóstico, vem assim, é TDAH, tá muito agitado na escola, não respeita regras, bate nos amigos. Opa, se a criança tá batendo, é porque ela tá apanhando. Uma criança não bate se ela não apanha. Olha. Então, isso é importante, né? Então, claro que tem coisas que são inatas, né? Então, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, que alguém vai pegar o brinquedo dela e ela bate, isso é involuntário. Mas a partir do momento que você começa a ensinar para aquela criança, isso não pode, não é assim, é fazendo carinho, essa criança vai atendendo. Mas se a criança bate, é porque ela apanha. Não existe uma criança que bate sem apanhar. Sem apanhar. Ai, amei essa fala, Bru. Ai, meu Deus, amei demais. E o comportamento é espelho. Então, a maioria das crianças que a gente recebe com alteração de comportamento, avalia essa casa, né? Às vezes, na consulta, você não consegue avaliar numa consulta, porque você vai ver um filme, né? O que a mãe tá te passando. E aí, durante aquela interação que você vai tendo, aquele vínculo que você vai tendo com aquela família, você consegue entender melhor. Aí você atrasa a consulta e vê se ela começa a dar show lá na recepção. Exatamente. Aquela mãe que começa, que já tem... Claro que tem o inato, desculpa, Dai. Pode falar. Tem a personalidade, né? Mas a personalidade pode ser moldada. Sim. Então, assim, alguns comportamentos a gente consegue moldar esse comportamento. Sim. É mais impulsivo. Tá, a mãe é mais impulsiva, mas ela consegue moldar esse comportamento. Né? Mas então, nesse caso, você, até que a Lilian perguntou, mas aí você deu o exemplo do TDAH. E o autismo, por exemplo? Existe a possibilidade da pessoa desenvolver, da criança, no caso, desenvolver o autismo por causa do ambiente? Não. Nem não o TDAH. Tem essa possibilidade. Não foi que ele desenvolveu. Nem o TDAH. Ele foi a hiperatividade, o comportamental. Você tem que diferenciar. É um diagnóstico diferencial. Então, muitas vezes a gente recebe crianças de 4, 5 anos. É muito agitada, não respeita regras. Opa, peraí, essa criança pode ter um TDAH, né? Com 4 anos a gente vai ter que avaliar esse ambiente, a gente vai ter que avaliar a rotina dessa criança. Se essa criança não tem uma rotina, tem um tempo de tela excessivo, tem um ambiente conturbado, ela vai ser agitada, ela vai ter dificuldade de respeitar regras. E às vezes é até a questão de impor limites, tá, gente? A gente vê, assim, muita dificuldade, às vezes, dos pais, hoje em dia, em impor um limite para aquela criança, em causar uma frustração, né? Então, a gente recebe muito aquelas mães que... eu vou fazer tudo o que ele quer, porque eu posso, ou comprar tudo. E essa criança, ela não consegue ter o limite. Ela não consegue entender o que é ser frustrado. Então, crianças precisam ser frustradas. Sim. E isso tem que acontecer desde bebezinho, né? Para a criança entender como que é o funcionamento. Eu tive uma vez um contato com uma psicóloga, e ela falou que psicopatas que matam a sangue frio, não autodefesa, né? Mas assim, que matam... pessoas que cortam outras pessoas, assim, são pessoas que não sabem lidar com o não. Foi desenvolvido. Sim, uma dificuldade de lidar com a frustração, né? É claro que isso precisa ser tratado, né? E aí sempre fazer o diagnóstico diferencial. Se aquilo ali é só o ambiente, é só o comportamento, ou se realmente tem uma patologia, tem um transtorno aí de neurodesenvolvimento. O autismo, por exemplo, não tem nada a ver com o ambiente, né? Essa criança, ela tem um problema neurobiológico, então ela tem um problema de neurodesenvolvimento aí. Olha quanto vai tendo um impacto, né? A gente tá falando de crianças e um ambiente controlável, né? Dentro de casa, um ambiente que está sendo monitorado por adultos. Mas olha o reflexo numa vida adulta dessa pessoa. Um TDAH, por exemplo, não tratado, ele tem uma dificuldade enorme no ambiente de trabalho. Ele vai para estudos. Com certeza. Né? Ele tem uma chance de se tornar um adolescente que se envolve com drogas, álcool. Pela própria impulsibilidade,
própria dificuldade de autocontrole que é do TDAH. Pessoas que têm TDAH que não são tratadas têm maior chance de se envolver com drogas, com comportamentos disruptivos, né, com agressão, com dificuldade, às vezes, até de socialização, com problemas no trabalho. Então, por isso que a gente tem que diagnosticar, a gente tem que observar e tratar, né? Não tem problema nenhum tratar. Até porque é saudável, né? Ele vai... Super saudável. Vai super conviver saudável. e vai ter uma vida Você normal, sabe que né? eu tenho observado, assim, com essa correria, porque todo mundo tem uma vida hoje que Com uma certeza. loucura. E aí, nós mães, muitas vezes a gente ou terceiriza, né? A gente acabou de falar nas telas, Sim. então deixa a criança lá porque eu preciso fazer minhas coisas. Mas também tem uma forma contrária de fazer, de educar, de criar a criança, que é fazendo tudo por ela. E eu até notei aqui, por exemplo, porque eu tô na fase das meninas, de deixar com que elas tenham mais autonomia, até mesmo para ir ao banheiro, para se limpar, por exemplo. Isso é importante. Sim. Importante, porque antes eu via crianças assim de 5, 6 anos, né? Até menos um pouco. Vai ao banheiro e grita a mãe e o pai para ir lá se limpar. E eu, antes de ser mãe, ó, o julgamento, né? Nossa, mas essa criança é tão grande, não sabe se limpar. E agora eu tô vivendo essa fase. E a gente tem que deixar também, né? Fazer sozinhos. É importante, né? Então, para a criança desenvolver, ela precisa ser estimulada. Então, um exemplo, uma criança de 4 anos, ela precisa já ter autonomia de ir num banheiro sozinha, de tirar uma roupa, de colocar uma roupa, né? De tomar o banho do jeito dela, claro, a mãe ali supervisionando, o pai ali supervisionando, mas de às vezes ajudar nos afazeres domésticos. Então, isso tudo faz parte do desenvolvimento dessa criança. E muitas vezes a gente quer super proteger, né? Ou quer fazer mais rápido. Mais rápido. Né? Veja se tem um impacto, porque também foi uma situação que eu passei com a minha, né? Hoje ela já tem tem 10 anos, mas foi um aprendizado também. Que eu não estava tendo essa visão, não tinha, na verdade, esse conhecimento, e aí, mas logo na época, teve uma pessoa da família que chegou em mim e já me auxiliou, mas tem muitas mães que não têm, né? Alguém próximo, ou passa por isso e acaba não se corrigindo. Também a criança, quando ela começa, porque a criança automaticamente, ela pede pra fazer algumas coisas. Só que daí ela vai lá e faz e a mãe fica assim, não, eu prefiro fazer. Não, porque tá tudo errado. Não, você não vai arrumar mais essa cama. Porque não é assim. Também tem um isso impacto. também. Não, filha, você Com não vai fazer porque certeza. você não sabe. Não consegue. Na verdade, a grande dificuldade de pais, né? E eu como mãe posso falar isso, às vezes a gente querer que saia do nosso jeito e a gente não entender que ele também tem o seu espaço, né? Então eu sempre explico para as mães. Doutora, ela quer escolher a roupa dela. Perfeito, ela precisa escolher a roupa dela, ela precisa ter autonomia de escolher a roupa dela. Não é você que tem que escolher a roupa dela. E eu faço isso com meu filho desde muito pequenininho, né? Claro que criança de 4 anos não sabe o que é roupa de brincar, o que é roupa de ir na escola, o que é roupa de sair. Então, o que eu faço com meu filho? Eu sempre dou 2 opções para ele. Aí eu falo, filho, a gente vai num aniversário, qual roupa você quer? E ele escolhe. Eu também Dou fazia 2 isso. Eu dava opções de 2 que eu sapato. queria, então ela colocava que ela Exatamente. escolher, tava ótimo. Eu fazia E quem é a mamãe de gêmeas que quer vestir igual? Isso daí, até alguma idade, vai bem. Só que a partir do momento que com certeza, uma tem uma personalidade e outra tem outra. Totalmente diferente. Uma tem um gosto, outra tem outra. Então, isso é importante, às vezes, até para elas conseguirem separar, né? E entender que cada uma é um. Então, Sim. às vezes, por mais difícil que seja pra mãe, porque eu falei, a dificuldade realmente é pros pais, né? Sim. Então, outro dia eu brinquei com meu filho, eu queria que ele colocasse uma camisa, ele virou pra mim e falou assim, mas eu não quero camisa de botão. Aí eu falei, mas filho, tá tão bonitinho. Ele falou, mas eu não quero. Aí eu fiquei, super chateada, porque eu queria que ele saísse de camisa de botão. E eu acho que pra você, como mãe de 2, é mais Menina, difícil ainda, porque se você quer vestir os 2 igual. Hoje mesmo foram pra escola de uniforme, não tinha como, mas com um sapato diferente, laço diferente, mas fazer o quê? Não tem jeito. Então, é essa a grande dificuldade, às vezes, dos pais, né? De deixar também a criança fazer do jeito dela. Não é que tá errado. Você Sim. pode corrigir. Mas você né? sabe que eu acho que é uma dificuldade até nossa também de aprender agora, né? Adultos, porque eu fui criada diferente de como eu crio as minhas filhas hoje. E aí, teve trabalho da escola, eu queria que pintasse da cor que eu queria o peixe, gente, mas não teve...
Tem que deixar. O trabalho era da criança, eu tive que aprendi deixar. isso também. Ela pintava às vezes de verde. A criança dela pode, a pessoa dela pode ser verde. Nessa sim. idade Sim, pode, não tem exatamente. problema. Pode ser o Hulk. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado isso, porque a gente, às vezes, os pais invadem o espaço, Uhum. né? Claro que tem coisas, por exemplo, meu filho quer ir de roupa de futebol num casamento. Ele pode. Acho que entra não o é limite, legal. né? Aí entra o limite. Então, assim, eu acho que ser pai e mãe não é fácil, Não. né? E trabalhar com criança não é fácil, né? Então, ainda mais hoje que eles têm acesso a muitas informações, a muito estímulo, Sim. e as crianças têm um desenvolvimento diferente do que tinha há 20 anos atrás, né? A criação é diferente, né? Uhum. O que está disponível Felizmente ou infelizmente, não sei falar até que ponto isso é bom ou não. Bru, pra gente finalizar, então, que recado você deixa pras mães? O que, se elas estiverem Observar. observando, exato. Tá. O que você fala? Conselhos. Conselhos, o que eu deixo para as mães é assim: mães, não tenham medo. Se perceberem alguma coisa alterada, que mínima que for, converse com o pediatra, né? O pediatra é o médico que às vezes está ali, né, com a criança. E na dúvida, procura o neuropediatra, né? Procura a gente. Não dói, a nossa consulta não dói. É bem tranquila. E assim, pode ser normal, né? E aí você vai conseguir tirar aquela dúvida, né? Então, crianças com atraso de fala, criança com alteração de comportamento, alteração de sono, alteração qualquer que seja, procure ajuda, né? Converse, tente esclarecer. E nunca tente procurar por si só, porque senão às vezes vocês vão deparar com situações ou com casos que vai assustar ainda mais, né? Então, procura ajuda, é isso que eu sempre falo. Hoje em dia a gente tem acesso a pediatra, a neuropediatra, a fono, a TO, a psicóloga, a escola, Sim. né? Converse com outras pessoas, porque às vezes é só num ambiente dentro de casa que aquilo ali acontece. Então, não tenham medo. Exato. E eu acho que é bem importante essa última fala, não tenham medo. Não tenham medo de ser um diagnóstico de transtornos, porque a gente inclusive acabou de ver que não necessariamente é. Então não precisa necessariamente ter o medo de ser, e se for, o medo vai ser maior lá na frente se você não tratar. Exatamente. Eu sempre falo para as mães quando eu dou um diagnóstico, né? Muitas vezes é muito difícil, né? E aí as mães sempre me falam assim: ai, doutora, eu sempre soube, né? Mas eu tinha medo. Quando a gente dá um diagnóstico, a coisa primordial é esses pais aceitar aquele diagnóstico. Porque a partir do momento que você aceita, você consegue procurar ajuda. Difícil, é muito difícil pra gente descobrir que nosso filho ou que alguém próximo a nós tem algum problema, né? Então a gente não quer isso. Mas a partir do momento que a gente aceita, a gente procura ajuda e a coisa flui Qualidade. mais tranquilamente. É isso mesmo, é linda a sua fala, Bru, obrigada. Eu gosto de reforçar que um diagnóstico não define o futuro do seu filho, não determina o que ele vai ser lá na frente. Então você, mãe, é tudo, é o universo inteirinho do seu filho. Então ele só tem você, é com você que ele pode contar. Então seja essa ajuda que ele tanto precisa. Ai, gente, tô arrepiada. Bru, Muito linda essa e fala, como Redes as pessoas sociais. podem te encontrar, exatamente. Tá. Então, vamos lá. Eu atendo no consultório, né? Eu tenho um consultório de neuropediatria. Ele fica ali na clínica da doutora Ziló, né? A doutora Ziló é uma pediatra super conhecida. Fica ali na Redentora, próximo ao Hospital Beneficência Portuguesa, né? Eu sou preceptora também no ambulatório de pediatria da Faculdade de Medicina da Faceres. E trabalho em Votuporanga uma vez por mês no projeto Aprender Melhor, que é um projeto com a Secretaria de Educação, Ai, que a gente atende crianças com problemas de dificuldade Uma dúvida, escolar. porque eu acho que é bem valiosa. Você atende por convênio? Porque é difícil neuro por convênio. Só Então, particular. vamos lá, gente. Eu infelizmente, atualmente, só atendendo pacientes com convênios, pacientes antigos. Por quê? Eu tô fazendo um atendimento muito diferenciado. Então, assim, eu prefiro que esse pai, essa mãe, pague uma consulta particular e eu consiga ficar nessa consulta 1 hora e meia, avaliar essa criança, conversar com esses pais e poder dar um retorno, né? Um atendimento de qualidade, do que fazer um atendimento rápido e não estava dando certo. Então, infelizmente, atualmente, eu só tô com consultas particulares e os pacientes antigos que eram do convênio.
Tá joia. Obrigada. Obrigada, Bru. Muito Obrigada. obrigada mesmo. Obrigada, espero que vocês tenham aproveitado, reflitam. E esse conteúdo, ele tá gravado, então volta quantas vezes precisar para tirar essas informações valiosas que hoje aqui tivemos. E maratonem também em todos os outros vídeos aqui do canal. Até a próxima. Até, Tchau, 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 tchau.